a gente quer convidar vocês para esse mergulho, passar pelas perguntas: como estamos cuidando de nós mesmas, como estamos atentas às vozes que nos sabotam, como lido com altos e baixos da minha autoestima, como estamos atentas às perguntas que nos fazemos, como podemos celebrar o que somos e fazemos, e quem vai conduzir a gente por essa jornada é a maravilhosa, eu não tenho nem palavras para descrever essa mulher, a Samily Souza. Ela nasceu na Bahia, já morou nos Estados Unidos, na Argentina, na Alemanha, no Sudeste Asiático, e hoje ela está em Florianópolis. Ela estuda narrativas pessoais de indivíduos e lugares, e esse é o ponto de partida dela como pesquisadora, curadora de conhecimento, narradora de história. Ela trabalha em prol de projetos a partir da perspectiva humana e diversa. Que mulher incrível, né, gente? Eu tô lendo aqui, não me canso de me maravilhar com essa mini bio. Ela é pós-graduada em UX Design, graduada em Comunicação e Hipermídia, já trabalhou para o Itaú, Nubank, HSBC, Ambev, Natura. Ela colabora com vários projetos que trabalham o feminino, Rede Mulher Empreendedora, Diversa, Women Leadership BR, Herself, a própria Programaria e UX para Minas Pretas. E há 5 anos ela pesquisa sobre autoconhecimento feminino e participa de trabalhos, cursos, imersões relacionadas a esse tema. E no convite da palestra dela, eu vou aqui ler literalmente, ela diz: venham com atenção, presença e entusiasmo, o nosso projeto de vida mais importante somos nós mesmas. Então eu convido aqui para entrar no nosso palco virtual e já chamar as palmas de vocês, a Samily Souza. Sá, boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente, abrindo o nosso dia. Seja muitíssimo bem-vinda, receba o nosso acolhimento aqui de longe, o nosso abraço caloroso de longe. E a palavra está contigo, Sá. Boa noite. Obrigada, querida. Oi, gente, boa noite. Eu sou Samily. Vou me descrever um pouco. Eu sou mulher, eu tô com cabelo longo, com tranças, usando um óculos branco. Eu tenho uma pele de cor parda. Eu tô com vestido tom longo, de tom de terra, como se fosse terra barro, assim, e de brincos azuis. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Hoje é um dia muito importante na minha vida e no meio de todas as coisas que estão acontecendo hoje, eu estou participando desse evento. E porque hoje é um dia que eu estou mudando de casa e diz muitas coisas sobre tudo que eu passei esse ano, então é algo muito simbólico de toda a transformação que aconteceu esse ano comigo. Como a Iana falou, sou Samily, eu sou baiana, nasci no sul da Bahia, e hoje eu moro em Florianópolis. Eu trabalho com pesquisa há 12 anos, e sempre na pesquisa voltada para o design, para a tecnologia, eu acabei sempre me fazendo muitas perguntas, e há 5 anos atrás eu decidi que eu tinha que parar de fazer perguntas para as pessoas e começar a fazer perguntas para mim. E como que eu me tornaria o que hoje eu chamo de investigadora das minhas próprias emoções, né? Que eu fiquei tão pesquisadora das pessoas e do que acontecia com as pessoas. Por que eu não me tornei a investigadora das minhas próprias emoções e de quem eu sou? Sendo que o maior projeto da minha vida sou eu mesma, né? Eu acordo e durmo comigo, eu que passo os melhores e piores momentos comigo, eu que percebo e observo as transformações do meu corpo. E esse foi um ano muito importante na minha vida, principalmente no quesito de autoconhecimento, porque eu mudei de São Paulo para Florianópolis em março, e eu vim morar sozinha em Florianópolis, e eu tinha toda uma expectativa de como que ia ser essa vida aqui em Florianópolis, que eu ia chegar e eu tenho amigos aqui e tal. Só que aí a pandemia aconteceu e eu fiquei praticamente 6 meses muito, muito sozinha e trabalhando online, falando com pessoas do Brasil todo, mas eu não tive escolha para, depois de 5 anos de ter vivenciado tantas coisas em países diferentes, falando com pessoas diferentes, e me cuidando e olhando para mim, eu me vi numa situação esse ano. E aqui eu vou ser muito sincera na minha vulnerabilidade, porque muitas vezes quando a gente tem o repertório, ou a história, a trajetória profissional que a gente tem, as pessoas também criam muitas projeções, né, de que, é que a vida dela é maravilhosa, porque ela mora em Floripa, que ela deve ter uma autoestima incrível, e acontece isso. Gente, eu sou igual a qualquer outra mulher, temos altos e baixos e questões, então,
acho que é muito importante a gente partir desse lugar de desmistificar isso. E como pesquisadora, eu aprendi muito a fazer perguntas. Então, acho que a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é essa importância nesse maior projeto que somos nós mesmas. Como que a gente aprende a fazer perguntas para nós mesmas? Como que a gente aprende nesse processo de ser quem a gente é, a observar as perguntas que a gente se faz, seja no cotidiano, seja por que eu me fiquei tão nervosa antes daquela reunião? Por que eu sinto isso sempre? Por que eu ainda tenho medo em relação àquilo? O exercício de fazer perguntas, ele já é um grande passo. A gente exercitar essa capacidade de se tornar essa investigadora, essa observadora, para mim foi algo muito transformador, quando eu entendi que eu tinha que voltar para mim. E aí, nessa questão das perguntas, esse ano para mim foi muito importante, porque minha vida virou de cabeça para baixo, eu tive que fazer várias coisas, adaptar muitas coisas do que eu fazia, e eu via o quanto que eu ia em altos e baixos na minha autoestima, assim. E eu vou explorar isso um pouco mais adiante, só que vindo disso das perguntas, né, do que eu ia me perguntando, e para não confiar tanto na minha memória, eu escrevo muito as minhas perguntas, então eu tenho cadernos, ou eu anoto no bloco de notas do celular. Eu já cheguei a ponto de gravar áudios para mim, assim, em estradas, aviões, e gravar, estou acontecendo tal coisa. Então, documentar essas perguntas, documentar essas emoções, nomear as coisas. Então, esse ponto de partida foi muito importante para mim, como quase um lugar de apoio para esse ano de 2020, né? De entender por que essas coisas estão acontecendo. E aí, olhando para essas perguntas, eu fui identificando muito uma questão que é muito crucial para nós mulheres, que é a nossa relação com a autoestima. E o quanto que essa autoestima ela é uma dança, e ela é uma dança cruel às vezes, né? É uma dança que ela tem altos e baixos, e ela não é um tango, né? Que você vai ali e tal. Não, os altos e baixos é quase você joga a pessoa e volta, e isso mexe muito com a gente. E uma coisa que para mim é muito forte olhar para esses altos e baixos de como foi esse ano, porque eu vivi momentos que, às vezes, por exemplo, eu tive uma apresentação que eu tive que fazer em inglês, eu estava no alto de uma montanha, que no meio da pandemia eu acabei tirando um isolamento do isolamento. Durante uma semana eu fui para uma montanha aqui em Floripa, e eu estava no ápice do meu ano, assim, já estava melhorando emocionalmente devido ao fato de estar muito isolada, e aí eu tinha essa apresentação em inglês para um público que era de quase 2.000 pessoas, era um evento interno de uma empresa, era em inglês, eu ia falar de um tema que eu acredito muito, que é diversidade e inclusão. E eu estava na montanha, tava tudo para ser maravilhoso. E aí o que aconteceu? Quando terminou a apresentação, eu tive uma crise de choro. E aí eu me perguntei, Samily Souza, são 12 anos de carreira, por que você está tendo uma crise de choro? O que está acontecendo com você? E aí veio uma coisa muito forte, e aí por isso que eu faço o gancho do quanto que a autoestima a gente precisa olhar, o quanto que eu entendi naquele momento que eu tinha tudo, né? Eu estava fazendo a apresentação que eu queria, falando sobre o tema que eu queria, mas que ainda tinha um lugar dentro de mim, e eu só fui perceber depois que eu chorei muito, e aí eu escrevi o que eu estava sentindo, e eu percebi naquele momento que ainda existia um pedacinho que era poderoso dentro de mim para ter feito uma crise de choro, que ainda eu me achava insuficiente para aquilo. E eu vi o quanto que eu, que já tinha criado o meu próprio personagem de síndrome da impostora, né, que eu crio personagens das vozes que falam comigo, tem o João Grisalho, que é o coroa, que sempre me corta em reunião, então sempre tinha uso da ludicidade, né, para falar comigo. Só que aí, nesse momento que eu percebi essa insuficiência, eu olhei para isso, né, e eu falei, eu ainda estou me achando insuficiente. E aí eu fiz um mapa no papel, um mapa mental, esses que a gente aprende nos cursos de design,
eu acabo usando muitos recursos do design para mim, assim. E aí eu coloquei nesse mapa, no meio, eu ainda me sinto insuficiente. E eu comecei a puxar as perninhas e eu fui olhando o que ainda me fazia, né, me sentir insuficiente. E aí eu comecei a abrir muitas camadas nesse exercício. Eu faço terapia, eu tenho muitos cuidados, eu cuido da minha espiritualidade, eu tenho uma série de coisas. E só que eu fui me perguntar por que eu ainda, né? E eu sempre passo da pergunta, né? E porque às vezes, se a gente vai direto e a gente se acostuma com aquilo que a gente sente, a gente perde esse lugar de se auto-questionar, de transformar os nossos padrões, né? E aí eu escrevi, porque eu ainda me sinto insuficiente. Aí eu comecei a perceber que nesse ano de 2020, já eu vou falar de 2021, tá? Mas é muito importante a gente entender o que aconteceu em 2020 com nós. Eu indico em 2020, no meu caso, eu mudei completamente o meu jeito de trabalhar. Eu viajei muito nos últimos anos. Eu vivi com poucas coisas, eu fiz trabalhos em países diferentes, viajei o Brasil, fiz muitas coisas. Então, eu mudei o meu jeito de trabalhar completamente. Eu mudei de cidade com expectativa e aconteceu outra. Eu fui fazer trabalhos que eu estava encarando muitas questões do que estava acontecendo. E nesse momento eu descuidei completamente do meu cuidado com o meu corpo e eu fui percebendo que eu vivia cansada, sem vitalidade, acordava sempre cansada. E aí eu descuidei dessa relação com o corpo, eu descuidei dos meus tempos de descanso, porque eu criei na minha cabeça, e isso vem da minha história de vida na relação com as mulheres que eu fui criada, né? Eu fui criada por muitas mulheres, de que a gente precisa sempre trabalhar, precisa sempre trabalhar. E então eu não me permitia ter tempos de descanso. Eu estava o tempo inteiro online, trabalhando e tal. Então, a relação com o corpo, a relação com o descanso, a relação com os cuidados da nossa, né, saúde como indivíduo, né? Como que a gente tá, o que a gente observa no corpo e o que está acontecendo. Eu percebi o quanto que eu estava muito preocupada demais com o externo e esquecendo que eu preciso muito de olhar para esse lugar quem que eu sou, né? Quem que tá aqui, né? Quem que é essa pessoa que tá aqui? E como que nesse momento eu comecei a entender que o fato que eu tinha que mudar vários parâmetros nisso. E aí eu entendi que tinha uma coisa muito forte, né? Que o quanto que nesse momento que eu me dei conta que ainda existia esse lugar de insuficiência, que ainda existia esse lugar que eu estava deixando de me cuidar, que eu estava deixando de olhar para muitas coisas, eu entendi que eu tinha que tomar uma decisão. E aí me veio uma frase muito forte que eu quero compartilhar com vocês, que é a minha frase muito desse caminho para o autoconhecimento de 2021. Eu decidi escolher um tema, né? Eu gosto muito para quem gosta de astrologia, eu sou virginiana, então para mim eu preciso muito dessas organizações. E para mim eu decidi naquele momento que trabalhar a minha autoestima era sobre cuidar da minha saúde mental, principalmente. Era sobre olhar para mim. E que no fim, trabalhar a minha autoestima era uma raiz de muitos problemas, de várias coisas, porque se eu estou com a minha autoestima, se eu estou exercendo o autoconhecimento ao ponto de olhar para a autoestima como esse objeto de estudo, né, que eu estou olhando para minha narrativa, eu estou olhando para o meu histórico de histórias, e eu estou olhando para esse objeto que é a autoestima, esse objeto de pesquisa, e a gente desloca esse olhar e a gente fala, preciso olhar para isso. Eu começo a entender o que faz parte da minha autoestima, o que faz com que a minha autoestima, como que eu entendo que a minha autoestima ela faz parte desse conjunto da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa abertura, da nossa transformação, da gente olhar para os nossos resultados, para a gente olhar para aquilo que a gente faz. E isso para mim tem um valor importantíssimo e tem um pedido que eu faço, né, para vocês, o quanto que vocês precisam, vocês e
nós todas, né? E aqui é um chamado mesmo, fazer um pacto de que a gente, em 2021, a gente possa ter um caminho de autoconhecimento, que a gente leve a sério esse caminho, de um jeito que... do mesmo jeito que a gente faz com os nossos trabalhos. Então, eu quero muito agradecer esse encontro e esse momento que a gente está vivendo. Muito obrigada a todos vocês e quero muito desejar que a gente possa exercer cada vez mais um caminho de autoconhecimento e olhar para isso com compromisso e seriedade, esse olhar para nós mesmos. Obrigada, gente. E... Nossa, Samília, eu tava aqui, gente, mas já acabou o tempo, eu quero ouvir mais a Samília, o que aconteceu, que o tempo voou. Muito, muito obrigada, Samília, a gente tem aqui o tempo de perguntas, depois você vai ver os comentários. Muitas mulheres se identificando com as suas falas, falando da importância de como para a gente muitas vezes é difícil perceber que a gente pode descansar, que a gente pode diminuir a voz, né? Você falou da voz das personagens, a gente na programaria tem a Valéria, me perdoem as Valérias aí online, mas que é essa voz que fala que não tá bom, que é insuficiente, que precisa melhorar, que nunca vai dar certo, que não sei o quê, e como às vezes é difícil diminuir essa voz, né? Porque quando mal a gente percebe, já tá lá a voz gritando, não vai, você não vai conseguir, desiste e tudo mais. E aí essa ferramenta do autoquestionamento, que foi uma coisa também que as mulheres aqui trouxeram, de como isso pode ser uma ferramenta muito importante para falar, não, calma, né? Dá espaço para trás, por que eu tô sentindo isso? Da onde isso vem, né? Isso realmente é meu, né? É um pouco colocar as coisas no lugar. Então, muito, muito obrigada por esse pontapé, e acho que agora é o tempo de troca, realmente. A gente tem várias perguntas aqui que foram feitas, e aí eu acho que eu vou começar por uma aqui, da Raquel. Ela traz, acho que tem a ver, né, aliás, são duas perguntas aqui da Raquel, que acho que talvez a gente possa, acho que dizem sobre a mesma coisa, né, Raquel Fonseca, ela pergunta para a Samília como identificar as minhas qualidades, acho que tem a ver com essa conversa, né, da autoestima, e ela faz também até uma pergunta que vai nessa linha, acho que ela mesma se identificou, que é o que fazer quando a pessoa não se acha boa em nada, né? Então, da onde a gente parte quando a gente está, enfim, nesse desafio de começar a olhar para si mesma, né? Essa pergunta é super importante, porque para mim ela vem de um lugar que tem muito a ver com o entorno do que a gente vive, né? Do que sempre é dito do que a gente tem que ser boa, né? Do que você precisa ser bom nisso, você precisa ser bom nisso, as habilidades do futuro são essas. Sempre o externo está ditando muitas coisas para a gente. E sendo mulher, a gente cresce num universo que hoje em dia a gente tem muito mais referências de lideranças femininas, de mulheres criando coisas. Mas eu que tenho 34 anos, isso para mim é algo recente. E se for pensar na minha carreira de tecnologia, é quase 3 anos agora que eu tô vendo e convivendo. Porque lembrar dessa família de 21 anos, eu só tinha chefes homens e era a época dos flecheiros, era um andar inteiro de flecheiros trabalhando. E então... E eram todos homens, então eu lembro que uma vez eu era a única mulher andando no andar e tinha 50 pessoas, assim. E aí eu sempre faço essa reflexão do que é o externo, do que o externo está ditando. E aí, em todos os momentos que eu me perguntei, tá, o que eu sei fazer, eu sempre observo, e eu faço isso em trabalhos de mentoria e também de observar isso, primeiro, o que a gente sabe fazer naturalmente, que não precisa de certificado, que não precisa de alguém validar. O que você sabe fazer naturalmente? Eu, por exemplo, eu sou ótima lavando louça. Amo lavar louça. Pô, eu não gosto de cozinhar, eu tô aprendendo a cozinhar direito esse ano, mas eu amo lavar louça. Lavar louça diz muito sobre uma habilidade de atenção, cuidado, organização, de paciência, de uma série de coisas. Então, essas habilidades, eu passei muito a olhar para essas coisas naturais. Eu tenho, inclusive, uma moça que eu fiz um trabalho com ela de mentoria há uns 2 anos, que ela era muito boa de organizar as coisas em casa. E ela veio com essa pergunta: Samília, eu não sei fazer nada, eu não me acho boa em nada, não sei o quê.
Tem outras coisas que eu sei fazer. Hoje ela é personal organizer, ela trabalha com isso e ganha muito mais do que o trabalho antigo dela. E então, eu acho que esse convite, primeiro, é para a gente olhar porque é natural. O que a gente sabe fazer naturalmente, que não tem cobrança, que a gente se sente bem. E outra coisa também é a gente exercitar as coisas. Eu acho que a gente também tem que se convidar a um esforço. E não aceitar de imediato que a gente não sabe nada. A gente tem que se cobrar nesse sentido, um sentido positivo, né, de aprender a distanciar o que o mundo diz pra gente e o que a gente sente com o nosso coração e o que a gente quer fazer. Porque, por exemplo, se eu fosse olhar para tudo que as pessoas falam para mim o tempo inteiro, talvez eu não fizesse 1/3 do que eu faço hoje. Entre muitos absurdos de contexto. Então, em síntese, o que você faz naturalmente, começa a escrever isso, começa a experimentar isso, observar. E não minimizar as coisas. Às vezes, você ser uma boa pessoa que lava muito bem a tua louça da cozinha pode ser uma boa organizadora de um grande sistema que você nem imagina. E olhar para o natural, escrever e documentar, e pesquisar pessoas que fazem coisas que você acha interessante. Habilidade de pessoas. E pessoas próximas, se ancorar nessas mulheres próximas, porque às vezes a gente olha para umas mulheres que estão lá com 8 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, que a gente nem sabe de verdade qual é a vida dessas pessoas. Quem são as mulheres? Ainda mais sabendo o Programaria com uma comunidade incrível, imensa, trocar com essas mulheres, com essas habilidades que as mulheres do Programaria têm, conversar sobre isso, trazer isso à tona. Então, acho que isso é muito importante para a gente transformar essa crença de que a gente não sabe ou o que é que a gente tem. Isso é muito importante transformar isso. Incrível, sabe? Você viu que não só a gente está falando para se conectar, né, gente? A Samily também. Então, aproveitem aí. Estou vendo vários links de LinkedIn e coisas acontecendo no chat. Aproveitando essa deixa que você comentou, Sade, é muito fácil cair na questão da comparação, né? E tem uma pergunta aqui da Luma da Rocha, que é justamente essa: como lidar com a comparação? Sofro sempre com isso. E a gente sempre usa a comparação para se sentir menos, né? É igual a Carla ontem, ela abriu o evento e ela falou: a gente compara às vezes o fim do outro, né, com o nosso meio, e aí fica muito difícil, e a gente se afunda nessa autocrítica, né, nessa autoexigência, que acaba também nos paralisando muitas vezes, né? Então, o que você diria, como a gente lida com essa mania que a gente tem de se comparar com as outras pessoas? E eu, do ano passado para cá, eu comecei a levar isso mais a sério, de que eu tenho muito essa coisa de tentar resolver as coisas, assim, para eu usar. É quase como se o tempo inteiro eu estivesse criando autoferramentas para quando as vozinhas, as loucuras surgirem na cabeça, eu falar: ó, eu criei isso aqui é um jeito de lidar com isso. Então, por exemplo, a questão da comparação. Eu comecei a classificar com quem que eu iria me comparar. Então, por exemplo, quem são as mulheres próximas a mim que trabalham com coisas parecidas com o que eu trabalho? Como que eu vou olhar para elas e o que elas estão fazendo que me inspiram? Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que é a Carla Link, que eu acho ela uma super fazedora, e que às vezes eu fico: gente, eu não consigo acompanhar a Carla, e de tantas coisas que ela vai fazendo. Só que, e aí tem uma Ítala, que é minha outra amiga também, que é um furacão, faz um monte de coisa. Só que aí eu falei: tá, o que eu tenho que olhar delas, me inspirar nelas, nessa capacidade de fazer coisas? Mas eu tenho que entender que eu tenho um ritmo e elas têm outro. E o meu ritmo anda de um jeito, o ritmo delas de outro. Então eu começo a fazer sempre essa separação de como que eu funciono. Porque não tem como eu me cobrar se, por exemplo, o meu corpo tem uma demanda diferente, se eu tenho um ritmo diferente, se eu penso de um ritmo diferente, se eu tenho um horário de dormir diferente, e eu vou ficar gritando com aquilo. Então, eu, por exemplo, a Carla e a Ítala, elas são grandes amigas e elas são completamente diferentes de mim. A Ítala talvez até tenha coisas parecidas, mas é bem diferente de mim. Então, essas mulheres próximas. Aí, no segundo patamar, eu sempre olho, e eu passei a transformar esse olhar de sair da questão da escassez e da falta para algo positivo. Então, eu olho para projetos de mulheres ou projetos que eu estou afim para aprender com os projetos, e não para ficar falando: ai, Samily, você não fez isso esse ano, ai, Samily, você não fez. Não, o que eu posso aprender? Por exemplo,
A Iana sabe que eu sou fã dela e eu acho o Programaria a coisa mais organizada do universo, assim. Então, para mim, o Programaria é um exemplo de organização. Eu não tenho que ficar falando, ai, Samile, eu tenho que me sentir menos porque eu não sou tão organizada quanto a Iana. E quanto todas as mulheres do Programaria que fazem tudo isso acontecer. Não, eu tenho que aprender, eu tenho que talvez perguntar para a Iana, aproveitar o acesso que eu tenho com ela, amiga, como que faz para fazer tal e tal coisa? Acho que a gente vai aprender a transformar nisso. Eu, por exemplo, num último exemplo, a relação com Instagram. Eu sou uma pessoa que eu venho sendo cobrada nos últimos tempos por pessoas que me mentoram, que eu preciso usar mais as redes sociais para falar, para poder contar mais histórias, porque eu participo de muitos eventos, mas eu tenho uma preguiça, sendo muito sincera, de usar o Instagram. E aí eu recebi um trabalho de mentoria e a moça virou para mim e falou assim, mas com o que você se sente bem no Instagram? Eu falei, olha, eu gosto de fazer o post do feed, os stories eu acho um saco, mas eu gosto de assistir, eu só não gosto de fazer, porque é muito intermitente, e eu tenho uma questão com o tempo, eu gosto de coisas perenes. Então, para mim, escrever no feed, eu estou deixando uma memória ali. Então, eu estou entendendo esse meu modelo. Então, por exemplo, eu aumentei muitos de seguidores no meu Instagram pessoal nos últimos tempos, porque eu passei a usar mais o feed. Então, acho que criar, em síntese, qual que é o meu critério de comparação? Com o que eu quero me comparar? Por que eu tenho sempre que olhar para a falta? Por que eu não transformo isso em uma comparação no sentido de estímulo e de algo positivo? Porque a gente perde tempo olhando sempre para a falta. Isso só faz mal para a gente. Então, é muito importante a gente se ancorar, transformar isso para o lugar de ação e de algo positivo. Então, hoje a comparação para mim é muito mais como um estímulo. E eu vou lá e pergunto, eu quero saber, pergunto para as minhas amigas, ai, como que você fez isso? Como fez aquilo? E olho, mas é uma mudança de olhar, porque senão a gente fica só ruindo e criando problema para a cabeça. E usando como chicote, né? Na minha terapia, Ana, larga esse chicote, para de ficar se arrumando, né, motivos para se sentir menos. E aí, acho que tem um ponto que você falou que é muito importante, sabe? Que eu acho que tem a ver também com o que a gente quer, né, no final das coisas, que eu acho que é a pergunta fundamental, né? O que faz sentido para mim, né? Às vezes tem lá, enfim, conta, você falou do Instagram também, tem uma preguiça imensa de postar. A Mariana tá aqui fazendo assim, porque ela fala, Ana, você tem que postar mais. Então, eu tenho preguiça, eu não consigo, eu me sinto, né, que eu tô aqui muito blogueirinha, não sei se faz parte do que eu sou. E aí, acho que, claro, que tem o que a gente... e acho que a pergunta fundamental é o que eu quero, né? Eu quero realmente criar um canal, e eu tenho vontade de criar um canal de conversas e tal. Então, tudo bem. Então, é diferente do eu tenho que, né? É na linha do eu quero, né? Uma vez eu fui numa mulher que foi cortar meu cabelo e a frase dela me impactou muito. Ela falou, minha filha, a gente não tem que nada, mas a gente pode tudo. E aí eu acho que esse é o fundamental, né? O que a gente quer, o que faz sentido pra gente, que tipo de valores, né, tão estabelecidos nas decisões que a gente está tomando e como a gente usa isso para se respeitar, para se preservar, para, como você fala, né, o nosso principal projeto somos nós mesmas, né? Então, como a gente cuida disso. Sim. E aí, dentro dessa toada, tem duas perguntas aqui muito parecidas que eu vou contemplar, que é da Keller, que ela fala, tive mudanças muito grandes na minha vida esse ano e refletir sobre si mesma é uma ferramenta importante, mas assustadora, como faz para enfrentar esse medo? E aí é na mesma linha da pergunta da Brenda, e deve ter outras que perguntaram parecido, mas a gente pegou essas duas. O exercício do autoconhecimento é assustador às vezes, como faz para perder esse medo de entrar em contato consigo mesma? Olha, eu talvez a Samile de 5 anos atrás, que fez... quase 6, porque eu fiz a minha primeira atividade de autoconhecimento, foi um exercício de tambores xamânicos, que era para eu entrar num processo de conexão de silenciar a minha mente através do som e observar as minhas emoções. E eu procurei esse exercício porque eu sofria de enxaquecas tremendas, porque eu estava num trabalho que eu já não gostava mais, mas eu achava que eu precisava daquele título, daquele lugar para ser alguém na vida. E aí eu já tomava remédios para enxaqueca, eu estava sofrendo, só que eu ficava agarrada naquilo, né? Isso há 6 anos atrás. E naquela época, eu lembro que eu ouvia muito isso. Ah, mas o autoconhecimento dói.
ele dói, ele vai te fazer chorar, e vai acontecer muitas coisas e tal. E aí, só que aí teve um dia que aconteceu algo que foi muito transformador para mim, que foi, eu tava na estrada, e eu lembro que eu tava olhando o horizonte, assim, e eu falei assim, nossa, como eu me sinto bem quando eu tô na estrada. E eu nunca tinha me dado conta disso. E aí eu percebi que, na verdade, eu precisava mesmo acessar o medo e olhar para o medo, entender como que era sentir medo. E, ao mesmo tempo, o que é medo? Eu tinha que olhar para isso, assim, para poder encontrar esse lugar que era essa estrada, que era esse meu exemplo do que me fazia bem, porque eu via que no fim, e hoje, com 5 anos, depois de muitos, gente, eu já fiz coisas bem severas, retiros em jejum, silêncio, já fui para o meio do mato, eu já fiz coisas extremas, já tomei planta, já fiz muita coisa, entendeu? Eu já fui para o extremo do extremo. Inclusive, eu decidi passar esse ano o isolamento inteiro sozinha, porque eu queria conversar comigo e entender como que ia ser esse processo. Então, assim, eu acho que tem uma coisa de, no final do medo, quando a gente vai com medo mesmo, e o medo ele vai existir, e o medo existe da gente atravessar a rua, da gente ser assaltado, qualquer outra coisa. Só que quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe como a gente funciona, como a gente se sente, e isso é maravilhoso. E vem um poder, vem uma coisa que acontece que hoje, agora talvez não vai fazer o menor sentido, mas lá na frente vocês vão entender o que eu tô falando. Porque a gente vai limpando, vai tirando as crecas, vai entendendo por que a gente se comporta, e a gente só vai, ó, as coisas fluindo. Incrível, Sá. Acho que tem muito disso do se... eu me identifico muito, a gente tá aqui na programaria, meu Deus, essa família é maravilhosa, a gente tá assim nos comentários também, porque essa jornada, né, de se conhecer, e eu acho que eu me identifico muito, como você falou, com essas mulheres, tipo, tenho medo, eu tinha muito medo de entrar em contato comigo mesma, porque eu sempre fui criada no tem que, justamente isso, né, então como filha de pais chineses, não tinha espaço para o que você quer, tem espaço, tem que ser boa aluna, tem que tirar nota boa, tem que passar no vestibular, tem que isso, tem que aquilo, então nunca teve muito espaço de eu escolher, na verdade, eu desejar, porque tudo já estava de alguma forma delimitado, e aí era conseguir ou não conseguir, e se sentir muito mal quando não conseguia, né, um pouco da performance, né, que também às vezes nos persegue, né. E aí acho que tem esse ponto de se conhecer que você traz, né? Que é assustador. Para mim, eu tinha um medo de falar, gente, sem essas decisões corretas que me colocam, quem sou eu? Será que vai sobrar alguma coisa interessante nisso? E se eu descobrir que, na verdade, eu sou uma pessoa muito chata, muito infeliz, muito desinteressante, como que vai ser? Acho que eu não quero entrar em contato com isso, né? Então, e aí eu acho que a gente fica nessa coisa do controle, claro que cada pessoa tem a sua trajetória, né, carrega a tua bagagem e as oportunidades, e enfim, os estímulos que recebeu, mas eu sempre fui uma pessoa muito apegada ao controle, assim, não, então tem que ter tudo muito certinho, e acho que daí a organização que transparece, mas que muitas vezes do lado de cá gerava muito sofrimento, né, porque não tem tudo certinho, se alguma coisa sair do controle deu errado, e aí é o chicote que deu errado, e não sei o quê. E como quando a gente solta isso, né, quando a gente percebe que tudo bem, eu posso confiar em mim, porque mesmo se alguma coisa sair do controle, eu vou dar conta de lidar com isso, né, que eu acho que muitas mulheres sofrem disso, aquela ideia do eu só vou, a gente vai inclusive ter um painel para falar sobre isso, né, eu só vou numa oportunidade quando eu tenho certeza que está tudo sob controle, que vai dar certo, que eu vou conseguir, e como isso traz, né, em primeiro lugar, essa exaustão, porque a gente fica com essa energia mental tentando controlar tudo, e em segundo lugar, isso atrasa, né, porque eu quero, mas eu não me sinto pronta, então eu não vou. Então, como esses mecanismos, de alguma forma, eles limitam, né, o nosso querer, o que a gente quer. E aí eu queria conectar isso com a pergunta da Isabela Gomes Pires, ela falou o que fazer quando invenção de problemas futuros, justamente isso, né? Eu nem fui ainda, mas eu já tô vendo tudo que pode dar errado. De novo, a visão da escassez, né? Tudo que vai dar errado, tudo que falta, tudo que não tem. Quando essa invenção impede de fazer coisas e projetos.
Isso foi pauta da minha terapia ontem, inclusive, porque eu vou trazer um exemplo assim de agora. Eu tô mudando de casa oficialmente hoje, né? E aí eu falei pro meu terapeuta, nossa, Bruno, eu acordei ontem com o coração um pouco apertado, angustiada, e eu tô achando estranho esse sentimento, porque eu achei a casa que eu queria, eu escrevi no papel, eu escrevo muito, gente, tudo que eu penso eu escrevo, o que eu sinto eu escrevo, eu tenho cadernos infinitos, e eu escrevi, eu quero uma casa assim, perto de não sei de onde, valor até tal, e aí fechei o olho e falei, eu vou achar uma casa assim, eu achei a casa assim, passei toda pela buroca da imobiliária e achei a casa. E aí o Bruno me perguntou, o que você acha que pode dar errado? Aí eu falei, pode acontecer isso, isso e isso, dei exemplos, né? Aí ele falou, e se isso acontecer de fato? Chegou no momento de dar errado, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou chorar, mas eu posso pedir ajuda, eu posso mudar de lugar e tal. Aí ele, e se der muito certo? Assim, no sentido de você ser muito feliz nessa casa. E aí eu vi que nessa hora, quando ele falou isso do oposto, eu comecei a pensar, me veio tantas coisas, assim, eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo, eu vou ter finalmente 2 gatos na casa, aí eu entrei num estado de sonho, que eu falei, por que isso acontece, né? A gente pensa primeiro naquilo, no tudo que vai dar errado, e ao mesmo tempo a gente não pensa no nosso sonho, e tudo isso não é tangível, não tem como a gente pegar, a gente não tem como saber, e aí eu conecto, gente, com 2020, essa pergunta. 2020 é uma grande aula sobre o que a gente não consegue prever, sobre o que a gente não consegue controlar. Se a gente não conseguir internalizar um desses grandes aprendizados de 2020, a gente tem que trazer isso para nossa vida, porque a gente não tem controle, a gente vive com uma coisa invisível que a gente não sabe. Então a gente precisa, inclusive, olhar para isso, tá? Esses pensamentos que surgem, por que isso está vindo? Do que a gente está tendo medo? Porque e se der muito certo? Porque a gente fica tanto na pergunta do talvez vai dar errado, eu não vou ter dinheiro para isso, não vai acontecer isso, não vou saber falar naquela reunião e tal. E a gente não busca mecanismos para se ajudar. A gente não busca. Hoje mesmo de manhã eu recebi a mensagem de uma cliente, ela falou: Samília, eu vou participar de um evento amanhã e eu tô achando que vai ser um fiasco e tal. Aí eu falei, escreve o texto em primeira pessoa do que você vai falar. Porque é a primeira vez que ela vai falar sobre aquele tema. Aí ela me mandou, o texto estava incrível, gente, maravilhoso o texto, assim, achei maravilhoso, super organizado e tal. Aí eu falei, começa a ler o teu texto. Começa a ler repetidas vezes o teu texto para se apropriar da tua palavra, aproximar você daquilo que você acredita. Então eu acho que falta a gente também investir tempo e esforço nosso para a gente trabalhar esse sentimento de falta, assim, e assim, se a gente está sentindo, um último exemplo bem rápido, porque esse assunto é muito importante, isso tem muito a ver com o autoconhecimento, a gente aprender a identificar nossos padrões de falta e de medo, identificar situações, identificar o que a gente sente, quem são as pessoas, quais são os projetos, quais são as coisas que deixam a gente assim, e uma outra coisa, você tem um sonho, quero ser a desenvolvedora da empresa tal nos Estados Unidos. Começa a caçar essas mulheres no LinkedIn, manda mensagem, fala que você tem esse desejo, talvez você consiga isso daqui a X anos, mas começa a se aproximar dessas pessoas, né, e mandar mensagem, trocar, porque todo mundo, no fim, a gente tem muitas questões, né, de desafios, então aprender a transformar isso é muito, muito importante, gente. É um esforço que a gente precisa fazer. Do mesmo jeito que a gente faz para os nossos trabalhos, fazer para nós mesmos. Muito bom, Sá. Gente, temos tempo aqui para mais uma ou duas perguntas, se você tiver essa hora de mandar, mas tem várias aqui. Acho que uma importante que foi feita da Tamires, Sá, como saber o limite entre consigo fazer mais e cheguei ao meu limite? E acho que 2020 foi esse ano também que nos ensinou isso, né? Tá todo mundo exausto, né? Todo mundo estafado realmente, né? E acho que uma coisa que o home office trouxe também é um pouco esse apagamento dos limites, né? Na programaria a gente estava falando sobre isso, que tá muito mais fácil, assim, mais fácil no sentido de é muito mais fácil a gente não perceber que está trabalhando 12,
13, 14 horas, que está pulando de reunião para reunião, né? E perceber no nosso corpo esses efeitos. E aí, acho que talvez uma conexão aqui dessa pergunta com a Patrícia Costa, que ela fala, quando você diz sobre a importância de olhar para o corpo, quais sinais precisamos estar atentos, né? Que eu acho que o corpo fala também, e a gente, que é uma sociedade muito cerebral, né? Tudo é muito só pensamento, esquece de olhar para o corpo também. Então, queria que você pudesse unir esses dois assuntos, né? Do limite e do corpo. Acho que tem limite e corpo, talvez seja a minha principal pauta desse ano. Entre tantos, mas assim, do que me fez olhar para a autoestima, né? É muito louco isso, porque eu comecei a perceber que eu não sabia o que era limite esse ano, eu esqueci o que era isso. E aí eu tive que, primeiro, eu comecei a perceber que eu estava exausta o tempo inteiro, eu já acordava muito cansada, e eu não tinha energia para fazer o que eu faço. E aí eu falei, peraí, se eu quero mudar o mundo, se eu quero ajudar tantas mulheres em tantos lugares, primeiro eu tenho que me ajudar. E eu não vou ser menos mulher, eu não vou ser menos ativista, eu não vou ser menos se eu me permitir olhar para mim. Porque eu preciso também dessa vitalidade para viver e para conseguir fazer o que eu estou fazendo com vocês agora. E que é a minha missão de vida, o meu desejo, o meu sonho. E aí eu primeiro comecei a olhar, pensando nos limites, entender o que é limite. Eu fui olhar no dicionário, gente, eu fui pesquisar no Google mesmo, o que é limite, o que quer dizer a palavra limite? Quais são os limites da minha vida? O que eu sinto de limite? O que não é limite? Quais foram os momentos da vida que eu senti que era limite ou não? O que eu percebi, já aprendendo isso, que ultrapassou meus limites? Aí eu vi que o fato de eu não ter tempo para mim, de tempo para mim, para poder estudar as coisas, né, que eu tenho que falar, que eu tenho que trabalhar, que eu ter tempo para molhar as minhas plantas, ter tempo para varrer a minha casa. Teve uma semana que eu vi que eu falei, gente, não é possível, tem uma semana que essa casa não tá varrida. Então eu comecei a perceber que quando ultrapassou o meu bem-estar, a minha saúde mental, o limite ali já foi. Aí o que eu fiz? Eu criei uma rotina. Então, das 7 às 10 da manhã, eu priorizo o meu tempo. Então, as leituras, os meus cuidados, olhar para casa e tal. E aí eu marco reuniões a partir das 10, eu tento olhar o WhatsApp só a partir das 10 da manhã, porque eu acabo olhando antes, eu passei a impor horários de respostas para as pessoas, eu fui criando esses critérios para mim. Então, por exemplo, e também, assim, um compromisso, gente, a gente tem que criar um compromisso com o nosso limite. Então, por exemplo, aconteceu do cliente falar assim para mim, ai, Samira, eu sei que a gente só pode fazer reunião à tarde, mas a gente pode fazer quinta-feira, às 11 horas? Não, não pode. Eu falei que o meu horário é de tarde. E a gente não vai perder o cliente se isso acontecer. Claro que pode ser uma exceção absurda de agendas e coisas, mas se é uma reunião trivial, ele vai arranjar um horário de tarde. A gente precisa começar a mostrar esses pequenos limites. E aí as pessoas elas vão aprendendo também. E a gente vai ensinando para elas sobre isso. E aí a relação com o corpo, porque assim, eu fiquei sem vitalidade, sempre muito cansada, então a decisão que eu tomei primeiro foi começar a observar meu corpo. Eu comecei a observar o que está acontecendo, meu joelho está doendo, eu não estou conseguindo ter essa flexibilidade, a coluna, não sei o quê, e buscar medidas para isso. Mas eu ando muito atenta ao meu corpo, até porque esse ano eu tive alguns diagnósticos, né, da saúde, né, da mulher em relação ao útero, que eu vou ter que ficar mais atenta, e acabei procurando tecnologias para isso, né, então, tá, vou usar uma terapia floral, vou fazer isso, vou mudar minha alimentação, vou entender isso, porque eu preciso, e eu já tô muito melhor, minha pele tá muito melhor, eu já tô sentindo que muitas melhorias, assim, então acho que esse limite, no fim, ele também precisa que a gente crie um compromisso, que a gente vai honrar os limites que a gente criou. E eu, inclusive, para o ano que vem, eu vou criar um documento que eu vou enviar para os clientes, talvez até eu peça uma ajuda para a Iana, de como fazer arquivos muito organizados, de como que eu vou falar sobre isso, porque eu acho que isso exige respeito. Um último exemplo, essa semana eu tive que falar para uma cliente que me incomodava o fato dela me mandar uma mensagem às 23 horas e depois às 9 horas da manhã de novo, sendo que, assim, entre 23 horas e 9 horas... assim, gente, não. E aí ela falou, é verdade, eu incomodei, peço desculpas e tal. Então, acho que a gente precisa honrar também as coisas, né, que a gente cria e lembrar de novo da gente. Se a gente tá
exausta demais, a gente precisa reorganizar o nosso tempo, a gente precisa entender onde que a gente está gastando as coisas. Perfeita, Sai, acho que é isso, né? Não só identificar, mas conseguir tornar isso, porque a gente tem muito assim, tô cansada, preciso parar, e não para, né? Eu sei que eu preciso, mas não faz. E aí acho que volta para esse ponto que eu gostei muito, até anotei aqui, espero que vocês estejam anotando também, gente, porque que aula aqui de Samily Souza, de honrar esse compromisso, né? De se comprometer consigo mesma e poder ter esse pacto, né? E aí a gente já, enfim, estamos estourando o tempo aqui, Sá. Queria te agradecer demais, mas queria abrir espaço para você deixar a tua fala final, o que dizer para essas mulheres, né, e nesse olhar aqui, final de ano, que eu acho que é esse momento que a gente faz esse balanço, né, e começa a pensar o que a gente quer construir em 2021, qual que é o seu desejo para essas mulheres que estão assistindo a gente, que estão super emocionadas, agradecendo, mandando todo o amor aqui para você no chat por conta da tua fala. Então, qual que é o seu desejo para todas essas mulheres? Eu desejo com todo o meu coração que a gente se permita se conhecer, que a gente possa cada vez mais se apropriar de quem a gente é, que a gente possa olhar com todo o amor e com toda a atenção para tudo que a gente cria, a gente converta isso para nós mesmos. Que a gente possa ser mais amorosa, mais cuidadosa, mais atenciosa, primeiro para a gente, que a gente possa expressar as nossas emoções, que a gente possa ser objetiva e direta naquilo que a gente sente, se incomodou, fala que incomodou, se está angustiada, fala que está angustiada. E eu desejo um caminho muito leve também. O autoconhecimento, ele pode ser leve, a gente vai acessar a dor, mas não precisa a gente se enfiar em umas coisas severas já de vez. Eu fiz isso, porque eu queria isso, mas também pode ser leve. Você pode começar escrevendo tuas coisas, pode começar fazendo uma terapia, pode começar participando de algum grupo, pode começar lendo, pode começar conversando com pessoas, pode começar fazendo alguma atividade mais leve, mas precisa ser atenciosa e amorosa e celebrar. Celebrar é muito importante. E documentar tudo que a gente vai conseguindo. Eu tenho os blocos de notas do celular, que eu coloco as coisas que eu vou conseguindo. Esse ano até eu comprei um calendário, que ano que vem eu vou voltar a fazer isso, que eu vou colocando tudo que eu consegui fazer no mês, de projetos, de falar com as pessoas, de, por exemplo, conseguir plantar uma coisa, de os dinheiros que eu ganhei, tudo que tem a ver com isso, que faça com que eu me torne uma melhor versão de quem eu sou todos os dias, assim. E não é sobre performance, é sobre atenção, cuidado e amor próprio. Autoestima é sobre olhar para a gente, e o autoconhecimento, ele é uma grande ferramenta para a gente cuidar da gente de forma perene, porque os altos e baixos da vida, eles continuam. Então, muito obrigada, amo fazer coisas para a Maria. A gente que ama você, Samily. Nossa, tá todo mundo aqui arrepiado, emocionada com esse abraço. A gente falou que a palestra da Samily é um abraço, inclusive tem aqui mulheres que fizeram a Sprint Programaria, que a gente fez em parceria com a Intel, de comunicação e autoconfiança. Tem uma aula lá da Samily, depois procurem, entrem no site, porque essa mulher é incrível mesmo, Sá. Muito obrigada, receba todo o amor, todos os aplausos de todas as mulheres que estão aqui curtindo, mandando chat. A gente jogou, ou vai jogar aí o Instagram da Samily, então espero que você ganhe aí pelo menos mais umas 300 seguidoras, que a gente está com quase 400 mulheres aqui online, que vão adorar acompanhar e continuar essa conversa contigo, Sá, de verdade, de coração, aquecido. Muito, muito obrigada por ter aberto esse dia do Prepara tão bem. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, gente.